Deus, ele é tão maravilhoso que eu confesso para vocês que eu não vou falar 100% das vezes, mas 99,9% das vezes que Deus me dá a incumbência de ministrar, seja em qualquer situação, eu sempre tenho a sensação que eu não tenho nada para falar. E eu chego assim no culto, às vezes, fico meio nervoso, fico com aquele friozinho na barriga, dizendo: meu Deus, o que eu vou falar para essas pessoas? Eu não tenho nada para dizer a eles. Mas Deus, na infinita misericórdia dele, todas as vezes Deus me confirma através de um sinal. O pastor Benito começou a falar aqui e ele citou alguns fatos, como Daniel na cova dos leões, né? Que nos ensina a respeito da fé, de exercer a fé. E aí Deus começou a me dizer: meu filho, por que duvidas de mim, se sou eu que falo através da sua vida, né? E aí Deus me deu um texto muito conhecido em Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. Se o pessoal puder colocar aqui, vai ajudar aí. Mateus 8, 23. Quem já abriu, diga amém. Quem não abriu, diga assim: escola de líderes. Lá eu vou aprender a manusear a Bíblia rápido. Brincadeira, queridos. Diz assim o texto, Mateus 8, versículos 23 a 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, diga, dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é um texto muito conhecido. Nós até nos acostumamos de ouvi-lo muitas vezes. Mas quando eu estava ontem buscando ao Senhor e orando, Deus me deu esse texto e eu acabei lendo todo o capítulo. E esse capítulo 8, ele fala de várias oportunidades que Deus manifestou o poder dele através da vida de Jesus. E eu comecei rapidamente a pensar: nós estamos diante de uma eminente crise, é verdade ou não? A tendência é até que ela piore. Pelo menos é isso que a gente está ouvindo. Esses rumores, eles são verdadeiros. Queridos, eu não estou aqui dizendo que a crise não é verdadeira. Eu acho que a crise, ela existe fisicamente, assim como a tempestade existia fisicamente naquele momento. Mas esses rumores, eles vão nos deixando mais preocupados, é verdade ou não? O nosso coração começa a ficar aflito. Nosso coração começa a pensar de que nós não vamos ter saída, de que a crise vai nos atingir e nós vamos sofrer por conta disso. Ninguém gosta de sofrer. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele podia muito bem dizer: Deus, me livra dessa, eu vou mentir só um pouquinho para ele não me jogar lá. Ou Sadraque, Mesaque e Abednego, na hora que foram jogados na fornalha, que a palavra diz que era muito mais quente do que o normal. Eles podiam muito bem dizer: olha, eu não vou. Deus, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu te busco. Eu vou dar uma enganadinha aqui só para eles não me jogarem lá. Eu imagino que a alma deles entrou em aflição. Assim como Jesus no Getsemane, quando ele se deparou com o fato de que ele tinha que ir para a cruz, a Bíblia diz que ele se afligiu, a ponto de suar gotas de sangue. Eu
por curiosidade, fui pesquisar, o Dr. Maurício é médico, existem outros médicos aí, e é possível fisicamente suar gotas de sangue. Porque existem pequenos vasos subcutâneos que, quando o homem é levado a uma extrema aflição, esses vasos se rompem. Então você imagina qual era o nível de aflição que Jesus estava vivendo naquele momento. Mas mesmo assim, ele foi até o fim. E eu quero te dizer que, em meio a esses rumores de crise, muitos estão ficando desesperados. Mas será que nós estamos atentos para saber o que Deus pensa de tudo isso? Será que o nosso coração rapidamente começa a dizer: poxa Deus, por que isso? Eu sou crente, eu dizimo, eu oferto? Ou será que o nosso coração pergunta: Deus, o que o Senhor pensa de tudo isso? Você pode estar me perguntando: da crise? Não. Ele governa todas as coisas, ele sabe de tudo isso. E o que será que Deus pensa quando ele olha para nós e vê a forma que nós reagimos a esses maus rumores? Essa é a questão. Queridos, nós chegamos aqui hoje, eu não sei se você percebeu, mas existe uma unção específica diferente hoje aqui. Talvez porque hoje nós vamos renovar a aliança. Talvez porque os nossos músicos são muito santos e lindos e talentosos. Talvez porque você veio desesperado buscando uma resposta. As nossas atitudes, elas têm sido atitudes de fé, ou simplesmente nós temos reagido igual a todo mundo que não conhece a Jesus? Como é que tem sido? Como é que você tem reagido em relação aos desafios que se apresentam diante de você? Salmo 112 diz assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. A sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua casa em juízo. Não será jamais abalado, diga jamais serei abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. E o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Eu quis ler esse texto para completar um contexto. Nós não devemos permitir que na nossa mente esse pessimismo faça raiz. Ele é comum em tempos de crise, e eu quero dizer, antes de eu vir aqui ministrar, Deus falou comigo também. Porque nós somos muito susceptíveis na mente, e facilmente somos contaminados na nossa mente, pelas coisas que nós olhamos e vemos aí fora. É impossível alguém assistir um jornal hoje, na televisão, e não ficar com medo. Não existe um sequer que não fala sobre alguém que foi assaltado e morreu, alguém que sofreu um acidente, pessoas sendo processadas, pessoas sendo presas. É impossível. Mas nós não podemos deixar que esse tipo de pensamento se apodere de nós.
porque eles anulam a nossa fé. Eles tiram de nós a verdade das promessas que Deus fez a nosso respeito. E essas promessas, quando nós damos vazão a esses pensamentos, essas promessas, elas nos fazem esquecer que as promessas de Deus, elas permanecem vivas. Que as promessas de Deus ainda dizem respeito a nós e ao nosso futuro. Nós não podemos nos esquecer, queridos, que foi até hoje, historicamente, em meio às maiores crises, que nasceram as brilhantes mentes, os melhores inventos, as melhores saídas. Eu quero que você entenda que nós precisamos entender e aprender a ver as coisas de Deus com os olhos espirituais. Nós não podemos comer das migalhas que caem da mesa de Deus, que é uma mesa farta para nós. Mas nós nos acostumamos a comer migalhas. Nós nos acostumamos a sermos pedintes espirituais muitas vezes. E como disse aqui o pastor Maurício, não importa se você pedir 1, 2, 3, 1000 vezes, Deus vai estar de braços abertos, vai ouvir a sua oração e vai continuar trabalhando a seu favor. Porém, esse texto mostra de que o que faz a diferença é a autoridade. É o exercício da autoridade. Eu quero que você entenda, em momentos de crise, nasceram os maiores milionários que você pode conhecer. Nos momentos de dificuldade, suscitou-se no meio da dificuldade mentes brilhantes. Se você olhar para o povo de Israel, qual é a diferença entre o povo de Israel e qualquer outro povo da terra? Eles nasceram em Jerusalém, Israel. Não. Eles perderam a sua terra, mas não perderam a sua inteligência. Existem milhares de homens e mentes brilhantes que são judeus, porque a promessa de Deus permanece viva. Não importa se tiraram tudo que eles tinham, terra, dinheiro, até mesmo passaporte talvez, porque a nação de Israel deixou de existir. Mas eles tinham algo que ninguém pode tirar, que é a promessa de Deus, que é verdadeira. A presença de Deus nesse texto, ela era, na vida de Jesus, e esse texto demonstra isso, era tão verdadeira que é fácil perceber que nele existia poder. Se nós olharmos nesse texto, nesse capítulo, nos textos anteriores, a gente vai ver que o poder de Deus se manifestava através de Jesus sobre coisas impossíveis ao homem. O primeiro versículo conta da cura de um homem leproso. Agora imagina, pensa comigo, naquela época lepra matava. Não existia cura. E lepra é extremamente contagiosa. Jesus orou por ele e ele foi curado. Ele não teve medo de se contaminar com a lepra. Depois, um pouquinho mais à frente, no versículo 5, conta a história do centurião romano, muito conhecida. Que ele chega para Jesus e diz assim: olha, eu tenho um servo lá em casa que está paralítico. E Jesus diz assim: então eu vou lá curar. Ele disse: não, basta que você dê uma ordem. Aqui, ele vai ser curado lá. O poder de Deus venceu o perigo de contaminação, venceu até mesmo a distância. Às vezes a gente acha que Deus só vai curar o nosso familiar que está lá longe, se a gente estiver lá. Queridos, Deus cura até por telefone, se Ele quiser. Eu já tive experiência de expulsar demônio por telefone. Eu quero que você entenda. Essa passagem do centurião romano, para mim, é uma das mais lindas na Bíblia, porque mostra fé e algo muito importante. Ele diz assim: eu estou acostumado a liderar pessoas e ser liderado. Então basta que você dê uma ordem e ela vai se cumprir lá.
Um pouquinho mais na frente, no versículo 14, Jesus cura a sogra de Pedro. Mais um pouquinho, no versículo 16, Jesus liberta muitos endemoniados. Com um comando. O poder de Deus pode alcançar qualquer área das nossas vidas, em todos os tipos de situações que possam se apresentar. O que a gente precisa então para ver esse poder se manifestando? Exercemos a nossa fé e a autoridade que Ele nos deu. Por isso que eu comecei dizendo, como temos reagido frente a esses rumores de crise? Com medo, temos ficado acuados em relação ao problema ou à possibilidade do problema, sofremos por antecipação, ou nós exercemos a fé e exercemos a autoridade que Deus nos deu? Quantos aqui, no seu trabalho, pessoas foram mandadas embora e você permaneceu? Não precisa levantar a mão. Quantos escutam que pessoas estão passando por dificuldade e ainda no seu arraial não chegou essa dificuldade? Por que eu disse ainda? Porque depende de como você vai olhar para o seu futuro. O pastor Benito estava me contando de que existe aí uma reportagem aí dizendo que agora as igrejas evangélicas vão diminuir porque as pessoas vieram para a igreja por causa daquilo que ele disse aqui, que as mãos de Deus podiam dar às pessoas. Mas agora que a crise está se instalando, muitos vão embora porque a escassez financeira pode atingir alguns. E eu te pergunto, de que tipo de fé nós estamos falando? A fé que busca benefício ou a fé que busca intimidade? Enquanto muitos já estão entrando nessa batalha, derrotados por estarem contaminados com esse pessimismo que é recorrente onde nós estamos, na terra em que vivemos, nós podemos entrar esperançosos e crendo no nosso milagre. O Deus que servimos é um Deus de milagre. E Ele está disponível para você e para mim. O pastor Maurício falou isso aqui agora. Ele é disponível. Porém, a Bíblia diz em Isaías que vai chegar um tempo que nós não vamos mais encontrá-lo. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se nós formos à passagem das virgens nécias, muitas não entraram porque não buscaram a hora que podiam encontrar. Queridos, eu não quero que você saia daqui com medo, eu quero que você saia daqui com esperança, porque o Deus que servimos é um Deus disponível. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Eu não quero aqui, queridos, fazer uma ministração motivacional. Sabe por quê? Porque eu posso ministrar algo motivacional, você sai daqui motivado, mas na primeira esquina, na primeira dificuldade, você volta a ficar triste. Eu não quero aqui fazer um discurso motivacional, ainda que seja motivacional. Sabe por quê? Porque ainda que as minhas palavras sejam de motivação, nós continuamos tendo a obrigação de fazermos a nossa parte. Isso não é possível passar de nós. Isso inclui também, no momento quando nós olhamos para uma crise, reavaliar as nossas finanças, reavaliar a nossa maneira de administrar aquilo que temos. É fato que nós estamos vivendo isso, porque algumas pessoas falharam na administração da nossa nação. Mas isso tem que servir para nós como um exemplo, para que nós não cometamos o mesmo erro na nossa administração pessoal. É importante nós entendermos que em tempos de crise, nós precisamos gerar dentro de nós economias na nossa administração pessoal.
É importante você entender que isso não significa perda, mas sim crescimento. Administrando melhor, fatalmente, ao longo do tempo, nós vamos crescer. Qualquer economista, Roberto Borges está ali para me confirmar. Qualquer economista, ele faz conta. Ok. Qualquer economista faz conta. Eu tenho um discípulo que é economista, ele disse assim: nós não controlamos o que ganhamos, mas sim o que gastamos. Então, fatalmente, se nós administrarmos melhor as nossas finanças, nós vamos crescer. Logo, o que nós vemos hoje, apesar de ser fruto de uma má administração, de uma negligência, nós temos diante de nós a oportunidade de crescermos. Obrigado por um que falou glória a Deus. A oportunidade na crise não é de ficarmos mais pobres, é de termos mais experiência, administrarmos melhor. Quem vive na escassez, com certeza viverá na abundância. Mas quem não sabe viver na escassez e perder a abundância, não sabe viver. E é isso que eu quero que você entenda. Sabe por que Jesus no barco dormia? Parece um contrassenso, porque a Bíblia diz que ele entrou no barco e os discípulos o seguiram. Será que ele não sabia que podia existir uma tempestade? Mas por que ele dormia? Sabendo que as pessoas que estavam com eles eram homens comuns, passíveis de aflição. Porque ele cria no Deus que ele servia. Porque ele tinha fé suficiente de entender que sobre ele existia autoridade e mal algum aconteceria na vida dele, sem que Deus tivesse um propósito. Eu quero te dizer uma coisa: você só vai morrer o dia que você cumprir a sua missão na terra. Então eu quero que você entenda que tem muita coisa para você fazer ainda. Então você vai ver muitos anos ainda na terra. Jesus não estava preocupado se ia chover, se ia ter tempestade. Ele não estava preocupado porque ele tinha certeza que ele não ficaria à deriva no mar. E às vezes, diante da crise, sabe o que nós pecamos? Falta de fé. A Bíblia diz que sem fé nós não podemos ver a Deus. Nós não podemos viver com Deus. E portanto nós entendemos que falta de fé nos afasta de Deus. E o que Jesus tinha no coração era a certeza do Deus que ele servia. Mas aqueles discípulos que estavam com ele não tinham essa certeza, apesar de caminharem com ele. Por isso eles se desesperaram, diz a palavra. E a minha pergunta para você é: você realmente confia no Senhor? Tudo que Deus dá, Ele também pode tirar. Se Ele realmente for soberano sobre a sua vida, Ele pode tirar. É dele. E quando Ele tira, nós murmuramos. Porque nós temos um sentimento de posse muito profundo. Mas eu quero te dizer que nós somos administradores daquilo que Deus nos dá. Esse corpinho lindo que Deus te deu. Obrigado, Jesus. Foi Ele que te deu. Se você não cuidar dele, você pode perder. Certo, doutor Maurício? Agora eu estou falando com o doutor Maurício. Se nós não entendermos que nós somos administradores e precisamos com isso administrar bem o que Deus nos dá, nós nunca seremos prósperos. Tem gente na igreja que dizima e que oferta e que nunca vai ser próspero, porque o ralo é maior do que a torneira. Pode aplaudir. Sempre que Deus tira algo, queridos, eu quero que você entenda,
é porque o algo que Ele tem para te dar é melhor do que o algo que você tinha. Dá para entender isso? É isso que eu quero que você entenda. Não é momento de nós questionarmos a Deus, mas de nós mergulharmos mais profundo nele. Pastor Joel Osteen, de Houston, ele deu um exemplo, eu já usei esse exemplo aqui uma vez. Quando nós estamos na superfície do mar, nós ficamos à mercê das ondas. Porque quem controla as ondas não somos nós. As ondas são controladas pela maré, pelo tempo, pelo vento, por vários fatores que nós não temos controle. Se nós ficarmos tentando sobreviver na superfície, a onda vem. Porém, se nós mergulharmos profundo, as ondas passam por cima. E quando nós estamos profundos, nós temos a maior sensação de paz que pode existir. No fundo do mar não existe barulho. Quanto mais profundo nós mergulhamos, mais em paz ficamos. Portanto, se nós ficarmos com a cabeça fora do mar, sendo chicoteados pelas ondas, fatalmente vamos sofrer. Mas se nós mergulharmos profundo, nós experimentaremos a paz que a palavra diz que nós precisamos ter. E o que eu quero que você entenda, é isso que Deus espera que você faça em momentos de crise. Em vez de você ficar olhando e murmurando porque a situação está difícil, declarando com seus lábios, eu quero que você entenda, se você permanecer na superfície, você está sujeito às ondas que você não controla. Pode ser uma marola, mas pode ser uma grande onda. E como vamos sobreviver? Mergulhando, saindo da superfície. Muitas pessoas cristãs sofrem porque vivem num relacionamento superficial com Deus e nunca mergulham profundamente. E por não mergulharem, vivem à mercê das intempéries da vida. Mas Deus nos chamou para um relacionamento profundo. Nesse exato momento, Deus continua governando, sentado no trono, em paz. Se você no meio da sua crise olhar para Deus, Ele vai estar sentado no trono, governando, sóbrio e em paz. Sabe por quê? Porque nele nós encontramos essa paz, que não depende das circunstâncias, que não depende das pessoas. Eu quero que você entenda, se a nossa fé não está nesse nível, nós precisamos fazer como os discípulos fizeram, procurar Jesus e clamar por socorro. Jesus não os repreendeu dizendo, vocês não têm fé, então vou deixar vocês darem com a cabeça no muro. Ele disse, por que vocês têm pouca fé? Mar, para, chega, acabou a brincadeira, quem manda sou eu. É isso que Ele quer que você entenda. Jesus disse assim para ele, por que vocês são tão tímidos? Homens de pequena fé. Eu já não te disse, eu já não te dei o caminho, por que você insiste por outro? Deus, Ele te deu poder. Abra a sua boca e determine o que você deseja. Dê ordens no reino do Espírito, você tem autoridade. Bate aí no ombro do seu irmão, fala aí, meu irmão, você tem autoridade. Deixa de ser caramujo e sai da casca, meu irmão. O profeta diz assim, assim diz o Senhor. Qual é a sua atitude? Quando você olha para a sua circunstância difícil, você entra em casa e diz, não dá, eu não aguento mais, está difícil. Que profeta é esse? A Bíblia diz que o profeta diz, assim diz o Senhor, eu sou mais do que vencedor. Quando você olhar para aqui, você vai dizer, esse é o melhor tempo da minha vida, porque diante de mim abrem-se portas de oportunidade que ninguém pode fechar, porque Deus disse que as portas que Ele abre, ninguém pode fechar.
Sabe o que Deus espera de nós? Pergunte aí para a pessoa que está do seu lado. Que nós acreditemos na fé que Ele nos deu. Muitas vezes quando eu vejo alguém em tribulação, eu não oro para que Deus tire essa pessoa da tribulação. Eu oro para que Deus dê fé para ela, porque a fé dela vai tirá-la da tribulação. Sabe por quê? Porque quando pedi umas coisas para Jesus, Jesus fala assim: a tua fé te curou, não foi a minha palavra. Então as pessoas precisam ter fé. Mas queridos, em tempo de crise, a fé precisa ser exercitada. O que você está esperando para exercitar a fé? A onda te pegar? Deus quer que nós acreditemos no nosso Deus, no Deus que servimos. Quando Ele está no barco, nós estamos seguros. Quando Ele está no barco, toda a tempestade vai ser acalmada. Obrigado pelos 6 que disseram amém. Quero deixar aqui um detalhe importante. Esse texto diz que Jesus entrou no barco e depois os discípulos o seguiram. Muitas vezes nós queremos botar Jesus no nosso barco, em vez de entrar no barco dele. É isso que Deus está questionando hoje. Seguir Jesus é o que nos garante vencermos as tempestades. Não é seguirmos os nossos passos e pedirmos para Deus entrar no nosso plano. O que nos leva à bênção é seguir a Jesus, ir aonde Ele quer que nós estejamos. Essa é a chave. Eu, quando estava pensando nisso, eu pensei num avião. Quem aqui já andou de avião? Quem não andou? Então você vai andar nas asas do Espírito, que é mais seguro, amém? Mas quando nós andamos de avião, nós voamos sobre as nuvens. O maior medo é quando está chovendo você passar por elas, porque treme, é cinza, chacoalha o avião. Mas depois que você passa por ela, então eu quero que você entenda. Porém o helicóptero, quem já andou de helicóptero? Helicóptero não tem autonomia para voar sobre as nuvens. Cadê o Mário? Sumiu. Foi de helicóptero no banheiro. Pode ir no banheiro, filho, vai com Deus. Helicóptero não pode andar sobre as nuvens porque ele não tem autonomia, ele anda embaixo. Então quando um helicóptero está passando por uma tempestade, ele tem que voar mais baixo ainda. Se der tempo eu vou te contar uma historinha de um amigo meu que sofreu um acidente de helicóptero. Sobreviveu. Mas com Jesus, se você estiver profundamente mergulhado nele, você vai voar como um avião, em cima da tempestade. Mas se você estiver vivendo superficialmente, você vai ficar à mercê da chuva. Mas ainda assim, você vai vencê-la. Porque Jesus nos ama. Porque Ele pagou o preço por você e por mim. Seguir a Jesus é passar pela tempestade sem ser atingido. Mergulhar profundo em Jesus é estar acima da tempestade. É comer do banquete. E é isso que eu quero que você entenda. Nós podemos passar por cima da crise como um avião ou mergulhar nela como um helicóptero. Mas em todas as duas opções, você vai vencer. O fato é que Deus quer que nós vençamos. Mas a maneira de vencermos depende de nós. Eu quero que você hoje coloque o seu coração diante de Deus. E se você não tem esse nível de fé, você precisa pedir a Ele. A Bíblia diz que o que nós pedimos a Ele, Ele nos dá liberalmente. Porque eu quero te dizer, ainda que existam rumores, existe uma promessa maior do que esses rumores. Eu quero que você entenda que depende de como nós enxergamos. É a forma como nós vamos vencer a tempestade. Eu quero que você se coloque de pé. Eu não vou pregar mais. Acho que Deus já falou o que precisava falar.
Mas eu quero, sinceramente, que você faça algo diferente. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu sei quais são as minhas. E é por elas que eu vou clamar. Mas eu sei que o que Deus quer nos dar hoje é uma fé diferente. E quando eu digo fazer algo diferente, queridos, eu não quero que você fique aí no seu lugar preocupado com quem está do seu lado. Eu quero que você faça algo que verdadeiramente mude a sua história. Feche os seus olhos. Diga isso. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. O Senhor quer que você hoje tome posse dessa autoridade que Ele te deu. De novo, diga. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Diga pela fé. Pela fé eu posso mudar qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Pela fé. Pela fé posso clamar. Feche os seus olhos e olhe a Ele. Pela fé posso enxergar. Pela fé. Pela fé posso tocar. Pela fé. Não há muralha. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Oh, oh, oh.
Mais uma vez, não há muralhas. Eu quero ver você. Bem alto. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Oh, oh, oh. Estou firmado Em Cristo pra sempre tenho a luz em mim. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Feche seus olhos. Eu quero que você ore ao Senhor. Se você tem estado abalado na sua fé, se os seus olhos têm estado nas circunstâncias, não perca a oportunidade de se dobrar aos pés do Senhor. Não perca a oportunidade de clamar pelo socorro dEle. Eu sei que muitos estão se moendo por dentro. E eu quero que você entenda que estas lágrimas que saem dos teus olhos são lágrimas de intercessão. E Deus já mandou anjos para receber essas lágrimas. Mas Ele não pode receber algo que está dentro de você. Ele precisa que você expresse isso a Ele. A palavra de Deus diz que na palavra há poder. Abra sua boca nesse momento. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está vendo. Eu não sei se o seu coração está depressivo. Mas hoje Deus quer te livrar de toda a consequência de viver na superfície. pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre tenho a luz em mim. Pela fé, Existe uma unção específica nesse lugar. O Espírito Santo ele está se movendo aqui no nosso meio. E a única coisa que ele precisa é que você decida hoje superar essas limitações de mãos dadas com Ele. Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu sei que o Senhor nos trouxe aqui com um propósito e com um projeto. E eu quero te pedir, Espírito Santo, toca os teus filhos com poder, com graça. Ministra aos teus filhos. Eu quero profetizar de que hoje nós vamos renovar a aliança de uma forma diferente. Manifesta o seu poder, Senhor, no teu meio. Toca os teus filhos, Pai. Segundo é o projeto que o Senhor tem no coração. Eu, na verdade, nem sei, Pai, o que o Senhor quer fazer. Mas eu sei que o Senhor pode fazer a diferença. Comece a orar. Se você ora em línguas, levante a sua voz.
está se movendo. Não deixe de orar. Eu quero convidar. Fique aí no seu lugar onde você está. Não perca, não deixe de orar. Eu só quero convidar as pessoas que hoje vieram pela primeira vez a permitir que Jesus venha fazer parte da sua vida. O meu desejo, queridos, era ficar aqui adorando ao Senhor. Mas isso é importante. E eu sei que existem pessoas aqui que estavam quase que desviados dentro da igreja. E Deus está falando com você hoje que Ele deseja que você se renda a Ele novamente. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que em Ti há poder. Que este poder não aconteceu na sua vida à toa. Foi porque o Senhor pagou o preço. Principalmente na cruz do Calvário por mim. Por isso hoje eu quero me render a Ti. Eu declaro que eu tenho pecados, que eu tenho falhas. Eu preciso de Ti. Assim como neste texto, os seus discípulos clamaram desesperadamente, porque achavam que iam morrer. Eu clamo a Ti, desesperadamente, porque sem Ti eu não posso viver. Hoje eu declaro: Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Tu és o único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve, Pai, o meu nome no Teu livro da vida e me ensina o caminho pelo qual eu devo andar, sem que jamais eu me desvie dele, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero te conhecer. Eu vou pedir para você sair aí do seu lugar e vir aqui. Se você tem alguém que você trouxe pela primeira vez, pega essa pessoa pela mão, traz ela aqui, eu quero orar por ela. Tô vendo uma moça vindo ali. Não tenha vergonha, porque o preço que Jesus pagou por nós foi um preço muito alto. E talvez a maior vergonha Ele sofreu naquela cruz, por você e por mim. Mas eu quero também, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. O Senhor está nesse lugar. Se você não veio pela primeira vez, mas você reconhece que você precisa de uma mudança, eu quero que você aí no seu lugar se ajoelhe. Peça a Ele isso. Eu quero dizer 3 coisas para vocês rápidas. Compre uma Bíblia, manual do fabricante. Tudo que vocês precisarem, peçam em oração, em nome de Jesus, que Ele vai trazer para vocês. E a terceira coisa é que Deus quer dar para vocês uma família, que não é uma família de sangue, mas é uma família espiritual. O Senhor está libertando, fica tranquilo.
quero orar por vocês. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do teu altar a vida da tua filha. Assim como a tua palavra diz que na tua presença nada pode permanecer, nenhum tipo de demônio. Por isso eu dou uma ordem de comando que todo demônio solte agora da vida dela. Em nome de Jesus, seja ela curada e liberta. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Deus, porque eu sei que o projeto e o propósito do Teu coração é abençoar os Teus filhos. Por isso, dá a eles, Pai, respostas específicas. Em nome de Jesus. Eu não sei quais são as suas necessidades, mas eu sei que o Senhor tem e conhece bem o coração dos Teus filhos. Dá a eles uma experiência contigo, com Teu poder. E a nós, como igreja, nos ajuda a sermos instrumentos de bênção na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo. Uma parte da sua família aí atrás, ó.